Esse joguete das oligarquias da República Velha é rompido com a Revolução, que é comandada também por oligarquias descontentes com a indicação do Júlio Prestes para a presidência, com a eleição do Júlio Prestes para a presidência, e essa Revolução coloca Getúlio Vargas no poder. E aí vem a narrativa do Lacerda. O que o Lacerda vai dizer? Nesses primeiros 2 anos, estabelece-se o que ficou conhecido como governo provisório, né? Provisório que durou pra caramba. O senhor Getúlio Vargas demorou muito para abrir mão do seu mandato provisório. É um período que as pessoas até eu não consigo entender muito bem por quê, né? As pessoas menosprezam, minimizam esses 2 anos. Mas, na verdade, o Estado Novo, que começa em 37, ele pelo menos, tem uma Constituição, né? É uma Constituição, é a polaca, a Constituição do Francisco Campos, que é uma Constituição que consagra a ditadura, estabelece a ditadura, oficializa a ditadura. Mas pelo menos tem um documento lá que fala, né? O presidente pode isso. O presidente pode mandar na tua vida, né? Pode roubar a tua mãe, mas está escrito, né? Nesse período, depois que a Revolução de 30 vence e o Vargas chega ao poder e estabelece o governo provisório, nem isso tem ali. Então, fica um período de governo totalmente discricionário, ditatorial, e isso irrita o pessoal de São Paulo. Tem a Revolução Constitucionalista em 32. Nem tinha essa previsão que seriam 2 anos. Na verdade, a Constituinte acontece em 34. Sim. Né? E acontece já sendo escamoteada, porque o Vargas também maneja para colocar lá os pelegos para votarem pela sua permanência. Isso vocês vão ver no texto do Lacerda, que eu vou ler daqui a pouquinho, que eu não posso deixar de ler esse texto de jeito nenhum. Inclusive, é o único artigo do Lacerda que eu fiz questão de colocar na íntegra no meu livro. Vai estar na íntegra lá. É um dos artigos mais importantes, talvez, da história política brasileira, que é um dos mais mencionados, sempre com a amputação de conteúdo-chave para entender o que o Lacerda quis dizer, né? Então, 2 anos depois, né, tem a Revolução de 32, os paulistas são derrotados, mas o Vargas faz ali os seus acordos, as suas conciliações e vai fazer a Constituinte, escamoteia a Constituinte para conseguir continuar como presidente, depois dá um golpe, manda fechar o Congresso, acabar com a Assembleia, com o Parlamento, os deputados saem do Parlamento e vão até o Palácio do Governo bater palma para o Getúlio, puxar o saco dele, né? Aclamando aquilo ali. Uma minoria se insurge e vai embora sob queixumes, mas vai o pessoal lá, a curriola vai lá, como diz o Lacerda, a curriola do Vargas, né? A curriola do Vargas vai lá cumprimentá-lo, aclamá-lo por ele ter estabelecido a salvação nacional, que seria a ditadura do Estado Novo. Aí fica esse tempo todo cultivando uma máquina política a serviço da ditadura, constituída ali de interventores, que vão governar discricionariamente os estados, vão ser colocados lá à mão de ferro. A máquina dos pelegos constrói o Ministério do Trabalho e coloca os sindicatos sob a sua tutela, né, sem eleições de fato nos sindicatos livres, tutelados pelo imposto sindical. Armas, exército do governo, passam a ser os pelegos. Gente do Vargas está ali nos sindicatos. Cria uma máquina toda a seu serviço. E aí, entra na guerra, como a gente já comentou, semana passada e hoje também, entra na guerra a favor dos aliados por vários fatores. A questão econômica, o acordo da CSN, ok. Já falei também da questão de que o povo brasileiro, espiritualmente, digamos assim, não teria essa afinidade com o nazismo, por exemplo. Pelo apoio do PCB, pelo apoio do Oswaldo Aranha, todo mundo que pressiona para acontecer isso, o Brasil entra na guerra ao lado dos aliados. E cria-se uma situação que vai apenas se conformar com ainda mais vigor, uma vez que os aliados vencem a guerra, que o Brasil precisaria ter uma relação mais palpável, positivamente, com os americanos, com o lado ocidental, que deveria pelo menos parecer que não era uma ditadura que tinha lutado contra os ditadores, né, que tinha lutado contra o eixo. Um regime muito mais parecido com seus oponentes do que com seus aliados, mas que travou a batalha na guerra ao lado dos aliados democráticos. Ficou a contradição,
o pessoal da FEB, muito em função deles, influenciando ali a atmosfera a refletir nessa direção, não é possível. Inclusive, naquela Imagens do Estado Novo, a gente tem o registro de uma manifestação na época que a guerra foi vencida. Você tem os brasileiros também comemorando a vitória. E o presidente Vargas aparece em público, saúda o seu povo, e tem uma figurinha que levanta um cartaz escrito assim, democracia. Né? Aqui também. Tá, seu Vargas? Aqui também, não é só lá não. A gente não foi, não mandou os nossos homens para se sacrificarem lá, para aqui a nossa liberdade ser negada. É uma cena impactante do documentário. Aparece lá o Vargas com o sorriso amarelo dele, com a faixa de democracia. Então cria-se uma atmosfera em que alguém tem que fazer alguma coisa, a continuidade do Estado Novo, ela perdeu seu apoio internacional, inclusive, né? As ideologias fascistas ruíram, semelhanças, é bom que se diga, não é absoluta equivalência, como o nosso assistente Potker muito bem enfatizou aqui na semana passada, né? Varguismo era a ideologia do Vargas, não o fascismo propriamente dito. Uma das diferenças fundamentais seria o fato de que o regime varguista, que tem a sua raiz castilhista, mas não é 100% castilismo, né? Ele faz o amálgama que ele acha conveniente aos seus interesses, esse regime não se apoiava em um partido de massa, por exemplo. No fascismo você tem o Partido Fascista do Mussolini, o Partido Nacional, é o partido que se totaliza na sociedade. No caso do Vargas, ele poderia ter usado os integralistas e os descartou. Ele não quis essa opção, não quis essa via. O regime dele era muito mais a figura dele, os elementos da nacionalidade, do que um partido de massa. Então há diferenças, mas se você comparar o regime brasileiro com o regime fascista italiano, com o regime americano, é óbvio com qual ele era mais parecido. No entanto, lutou ao lado dos americanos. Cria-se esse clima, precisamos então estabelecer um novo regime, acabar com o Estado Novo. O Vargas começa a fazer algumas concessões, tá bom, vamos permitir os partidos, vamos abrir. Mas o que acontece? Os principais partidos, os maiores, o PTB e o PSD, tirando a UDN, esses dois partidos saem da máquina que ele montou na ditadura. O PSD é capitaneado pelos interventores, gente, portanto, que estava nem aí para a democracia, a verdade é essa, né? Benedito Valadares, Amaral Peixoto, esse pessoal todo, inclusive parente do Vargas, ele coloca o genro dele, se não me engano, acho que Amaral Peixoto é genro, né? Ele coloca como presidente do partido, e no PTB, que vai sair da máquina sindicalista, peleguista, ele vai colocar o Lutero Vargas, que é o filho dele. E o João Goulart é uma das figuras destacadas do PTB. Então toda essa gente saiu da máquina da ditadura. Ele começa a dar sinais de que ele não vai, ao fim das contas, ele vai estar ganhando tempo para tentar permanecer no poder. Cria-se a onda do queremismo. O que os queremistas diziam? Se você olhar as fotos, você vê as placas, as faixas dizendo assim: queremos Vargas com ou sem Constituição. A Constituição detalha, o líder é o mais importante. Então, percebeu-se que o Vargas estava trabalhando com a sua base para tentar permanecer, e no próprio PSD, dos militares que apoiaram o golpe, existe uma reação para tirar o Vargas dali. Eles percebem que não seria conveniente a perpetuação daquela ditadura. Góes Monteiro e Dutra tiram ele do poder, mas quando acontece a eleição, o Vargas apoia o Dutra, apesar de ter sido traído por ele, porque sabe que o Dutra não vai desmontar a máquina que ele fez, não vai desmontar a estrutura que ele criou, e não vai puni-lo. Porque o que acontece? É como se Hitler saísse de férias, deixasse todo mundo no poder, toda a máquina que ele criou, as rádios que ele fez, a legislação eleitoral que foi feita por gente dele, tudo fica montado, tudo fica prontinho. Ele sai de férias, 5 anos, vai um militar lá que se desentendeu com ele por um átimo de segundo, vira presidente, com essa máquina toda a favor, e depois ele vai voltar. Aí diz, é democracia, agora é democracia. Por quê? Porque tem uma Constituição que a gente fez, está escrito. Mas a máquina é toda nossa, continua. É como se acontecesse isso. O Vargas, ditador, que governou sem Constituição por aqueles 2 anos lá, suprimiu os paulistas, escamoteou a Constituição de 34 para continuar no poder, deu o golpe, fechou o parlamento, blá, 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 o cara vai sair de férias para a fazenda dele. Enquanto toda a gente que ele colocou no poder permanece, com todo o controle da estrutura social do Brasil.
O Lacerda vai dizer que o que acontece nesse momento é um sequestro dessa emancipação popular, essa busca popular por participação, que seria o desenvolvimento de uma democracia de massa, há um sequestro disso pelo pensamento autoritário do Vargas, que sequestra esse povo para o seu entorno. Sequestra através das leis sociais e desfigura, compromete a construção e a edificação de uma consciência política liberal democrática, baseada em instituições mais do que no líder, dialogando diretamente com a massa e com o povo. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez, curta, se inscreva no canal e principalmente entre no brasilparalelo.com.br, assine e tenha acesso às aulas completas, se torne membro e faça parte da mudança e até breve.